Oi, turma, tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi fazer um retorno ao que nós trabalhamos durante o primeiro bimestre, do capítulo 1 no primeiro bimestre. Então, assim, para quem está chegando agora, prazer em revê-los, né? E aqui o capítulo 1 do nosso livro de arte, ele traz como tema arte política. Nós falamos a respeito de um artista chamado Francisco de Goya. Essa obra ilustra a página de abertura, né? Então, Goya foi um espanhol, né? Iniciou sua carreira como aprendiz de pintor, né? Com José Luzan, e iniciou sua carreira como aprendiz desse pintor, né? Em 1775 ele foi para Madrid, e aí foi quando ele se estabeleceu como artista, né? É fato que com a coroação do Carlos IV em 1785 ele torna-se o primeiro pintor da Câmara de Reis, e aí se estabelece como pintor oficial dos monarcas, né? Esse capítulo ele vai favorecer muito o trabalho que vocês estão tendo com a disciplina de história. Eu observei o movimento no grupo de vocês com a questão da Revolução Francesa, né? Então, o que acontece? Com as invasões napoleônicas no início do século XIX, o cenário na Espanha tornou-se atroz e ocorreram milhares de mortes. Então Goya começa a observar esses terrores e registra em suas obras esses momentos de crueldade. E é exatamente nesse contexto conflituoso que surge essa tela que vocês estão vendo, que é a tela 3 de maio de 1808, que ela foi pintada em 1814. Todas as obras de Goya possuem forte apelo social e político, por isso que ela está dentro do capítulo Arte Política. Algumas delas também são retratadas com pessoas nuas, o que faz com que em 1815 o pintor fosse processado pela Inquisição, né? Ele foi absolvido e voltou a assumir o cargo de primeiro pintor da Câmara, né? Junto a ele, né, junto a Goya, um outro pintor, e aí nós vamos observar isso nas páginas seguintes, né, do nosso livro, né? A Revolução, né, Francesa, com a obra, né, do Napoleão Bonaparte. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar para a página seguinte, que aí favorece a vocês. Ele está só querendo, ele não está me obedecendo. Que coisa! Olha o que ele está acontecendo, né? Eu acho que é porque o meu livro... Isso. Meu livro estava marcado. Desculpa, gente. Era porque o meu livro estava marcado. Então, o que acontece? Aqui o estético encontra o histórico, esse traço, cor e denúncia que apresenta aqui, né? Ele vem falando a respeito, né, de um outro pintor, que é Jacques-Louis David, em 1748 a 1825. Ele foi um pintor francês representado no neoclassicismo. Nós vamos estudar o neoclassicismo mais adiante. E no ensino médio, em literatura, vocês também vão estudar o neoclassicismo. Eu estou projetando assim porque a tela aberta, o livro aberto, porque vocês têm um livro, né, e terão acesso também na plataforma, vocês podem acompanhar essa discussão. A aula gravada ela tem essa finalidade, você parar, pausar, escutar, olhar, entendeu? Volta, e aí dá enter de novo, dá o play e aí vai. Então o que acontece? Ele era um pintor oficial da corte francesa de Napoleão Bonaparte. Vamos relembrar aí, né? 1769 a 1821, nesse período aí. Então ele apoiava a Revolução Francesa e foi o maior amigo, né, eu diria, e próximo de Robespierre. Um dos momentos mais marcantes da Revolução foi retratado por esse artista nessa obra, A Morte de Marat, que é esta que está aqui, né? Tanto é que ele assina, né, a obra bem aqui na caixa.
então fazendo com que ele se tornasse um sucesso político imediato. A pintura é bem simples, direta, e consagra Manet como um mártir, né, cívico. A prisão de Robespierre, Davi, também é preso por manifestar seu apoio ao companheiro. Após sair da prisão, ele retira-se da política e volta a dar aula de pintura, né? Essa é a farta biografia de que eu vou explorar. Eu penso que no trabalho de história, da disciplina de história, né, o papel de Manet vai aparecer na Revolução Francesa. E aí é necessário explicar que ele se tornou uma das figuras mais representativas dos grupos dos girondinos, ao lado de Georges Danton, né, e Robespierre. Solicita de repente com o professor, e eu percebi que na pesquisa que ele passa sobre a Revolução Francesa, né, que falem sobre os principais revolucionários, as ideias que eles defendiam. Isso é interessante. Na página 9, traço, cor e denúncia, né, aqui a relação está com a obra 3 de maio de 1808 de Goya, que é a primeira, né, que abre a capa, capítulo 1. E há uma obra de Guernica de Pablo Picasso. Eu posso até botar no grupo de vocês essa obra do Guernica. E Pablo Picasso, nós vamos trabalhar com Guernica mais adiante também, com as obras do Pablo Picasso. A obra de Goya, ela vai retratar um dos momentos mais sombrios da história, né, espanhola. É uma imagem que representa a resistência civil no país em relação às invasões napoleônicas. Nessa obra é possível a gente visualizar o horror da guerra, né, em vários contextos históricos distintos. Ela é evocada para demonstrar esse aspecto. Serve também como símbolo dos movimentos anti-guerra, né? Então conta-se que a obra serviu como uma inspiração direta para a Guernica de Picasso. A pintura de Picasso também ela pode ser considerada um documento histórico, entendeu? Devido ao seu conteúdo, né? Então a obra vai retratar os horrores da Guerra Civil Espanhola e o ataque à cidade de Guernica. Por isso que Picasso coloca como o título da obra de Guernica. Então foi feito com um protesto, a obra tinha essa finalidade de despertar nas pessoas o repúdio à guerra, né? O horror à guerra. Então, se pensarmos assim, Picasso tem uma arte que pode ser exercida com uma função social aí, né? Ela tem uma função social. E é possível a gente também observar a aflição no rosto das pessoas por conta dos aspectos simbólicos, né, que são passíveis de múltiplas interpretações. A obra Guernica, né, vou voltar lá, e essa obra 3 de maio, elas apresentam semelhanças. Por quê? Porque elas vão retratar essa população espanhola, né, num estado de sofrimento diante da guerra. Se nós observarmos bem, você vai ver que os soldados eles estão todos de costas, a gente não consegue enxergar o rosto deles, mas nós conseguimos enxergar o horror e a expressão de terror das pessoas que estão sendo fuziladas, né? Então, o capítulo 1 ele vai dar conta disso, dessa discussão. Na página 10 e 11, né, e aí vem a 12, também trata de matéria para a política. Aqui é a chamada arte degenerada, que vai ser proposta na página 12, aqui ó, arte degenerada, nós já trabalhamos isso, que também ao longo da disciplina de história vocês vão ouvir muito falar sobre esses governos autoritários que buscaram censurar, né, ou impedir a produção de determinadas obras artísticas. Principalmente, gente, aquelas que questionavam os valores sociais, políticos e morais vigentes. É interessante reforçar aqui que a gente está falando da arte visual, né, porque na literatura foi assim também outro momento muito difícil nesse período. Observa que essa tela aqui é uma pessoa, né, enforcada. Então, no Brasil, se a gente joga para o Brasil, um exemplo clássico é o que ocorreu durante a ditadura militar.
Então, nesse período da ditadura no Brasil, a repressão à liberdade de expressão atingia diretamente a imprensa, a manifestação de rua e também aos artistas, né? A gente tem, durante, né, esses 2 anos, falando muito, a coisa da ditadura voltou muito, né, o debate, né, e as controvérsias em relação ao que foi a ditadura militar. Então, nesse período, a repressão à liberdade, né, eu volto a afirmar, atingia diretamente a imprensa, essas manifestações de rua e também os artistas. Foi em 70, na década de 70, em 1970, que os militares decretaram uma lei que instaurava a censura prévia, né? Então, imagina, ou seja, todas as produções artísticas teriam que passar por um órgão composto por censores, que avaliavam se aquela obra possuía um tom crítico, constituído um perigo para os valores vigentes. Caso, né, esse censor, esse órgão, né, de censura militar, observasse que havia algum perigo, entre aspas, né, a obra ela era proibida, ou então tinha que ser alterada em alguns aspectos. Então, assim, muitos artistas usavam símbolos, metáforas e outras estratégias na tentativa de driblar, né, o aparato censório, né, aquela coisa da censura da ditadura. Então, mesmo com o fim da ditadura, ainda há forças sociais, políticas no Brasil que buscam censurar as obras artísticas, limitando a liberdade de expressão e a livre manifestação. Isso aí basta observar o que está no cenário político brasileiro atualmente, né? Então, se vocês lembram de algum exemplo recente, traz para a sala de aula algum desses episódios para que a gente possa falar e discutir a respeito disso. Isso é uma coisa legal nesse momento em que você trabalha com a aula invertida, né? Então, para quem ainda não se deu conta, o ensino híbrido, ele trabalha muito com essa aula invertida. Então, o conceito de sala invertida, para que você entenda de uma vez, basicamente é assim: tradicionalmente, tudo aquilo que era feito em sala de aula, agora é executado em casa, né? Você está assistindo a minha aula em casa. E o que tradicionalmente seria feito como trabalho de casa, vai ser realizado na sala de aula, como que eu acabei de pedir para vocês, né? Então, você vai observar que há mais, com isso, a ser invertido, né? Então, tenta pensar e lembrar de alguns exemplos recentes, e aí traz alguns episódios desse para a gente discutir na sala de aula, para enriquecer, né, o nosso trabalho. Na página 12, quando a gente fala de arte degenerada, e eu fiz um vídeo, tá, gravado na plataforma Iônica, esse aqui eu vou colocar lá no canal, né, de arte, filosofia e português. Você tem o teatro, vou reforçar o teatro político de Brecht. Então, foi um dramaturgo e poeta alemão, os trabalhos artísticos dele, teóricos, né, influenciaram profundamente o teatro contemporâneo mundial, né? Até hoje a gente encontra, né, seguidores e influências de Brecht nas obras, né? Então, o significado dos textos dramáticos se completa na ação do teatro, né, por meio da interpretação desses atores, né, dos atores, e do efeito que eles causavam nos espectadores, né? Por isso que eu pedi várias pesquisas, né, para o pessoal que está iniciando o fundamental. O 6º ano trabalha com o teatro, e eu pedi para que eles fizessem, né, várias pesquisas sobre o papel do espectador, né, como é que se dá essa coisa do teatro. Então, são temas abordados, voltando ao capítulo, na página 13 especificamente. Os temas são abordados nas peças e revolucionavam-se as influências marxistas, né, criticando o capitalismo e fazendo uma análise psicológica e sociologicamente do ser humano. Então, dialogava com o público. As peças brechtianas, elas não pretendiam criar essa ilusão da realidade ou de uma experiência empática e imersiva,
mas enquanto apresentação de argumentos. Eles buscavam estimular a reflexão e o posicionamento ideológico do espectador. É por isso que em filosofia a gente trabalha também. Tem um trabalho de filosofia com um trecho, né, de uma peça do Brecht. Por causa desse efeito, desse distanciamento do público, frequentemente as cenas eram interrompidas pela apresentação de cartazes e canções. E ao mesmo tempo é interessante quando a gente estuda o teatro político de Brecht, né? Ao mesmo tempo em que ele critica, ele reflete sobre o coletivo, ele chama para pensar sobre, né, um pensamento coletivo. Então as suas obras relacionam-se com questões filosóficas, por isso que traz textos filosóficos, trabalhos filosóficos que eu faço, né, junto com alguns trechos, né, das obras de Brecht. Por quê? Porque ele vai questionar o ser humano, ele faz uma abordagem pedagógica dessa construção do social, né? É muito... Quem gosta desse tema, quem tem mais interesse, se eu despertei interesse, dá uma olhada na internet, tem muita coisa sobre ele e leva para a sala de aula, tá? Vocês têm, inclusive, na página 15, tem uma atividade, né, que é Na Selva da Cidade, que é um texto que foi produzido por Brecht, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa coisa da prática da página 15 aí. Então, o que acontece para situar essa questão toda aí? É a primeira cena da peça e ela se passa em uma biblioteca em Chicago, nos Estados Unidos, em 1912, né? Então, nessa época, a máfia Chicago Outfit, né, estava em plena ascensão. Então havia conflitos imensos. Então os conflitos da obra giram em torno da família Garga, que sai de campo para viver na cidade, né? E aí é legal que contrapõe com o teatro de variedades, né, vaudeville, ou o teatro de variedades, que foi um gênero teatral de entretenimentos, né, que predominou durante aí um bom tempo. Eu acredito, se eu não estiver errado, do ano de 1888 até o início de 1930, especialmente no Canadá e nos Estados Unidos, claro, né? E nesse tipo de teatro era possível encontrar circos de horror, museu, literatura burlesca, cantores populares, apresentações de musicais, né? A produção cinematográfica era muito musical. Então as apresentações eram independentes, não tendo muita ligação de enredo, né? Você teria que contextualizar a época para entender do que se trabalhava aquela cena política ali, né? O contexto todo da história e da política casava o tempo todo, né? Então esse gênero, embora tenha sido popularizado nesses dois países, ele teve origem na França, né? E o seu nome deriva desse termo, né? Voz da cidade, vaudeville. Então, para realizar essa atividade prática que tem na página 16, né, você teria que escolher um tema contemporâneo a ser desenvolvido, né, e durante essa prática aqui, e o teatro que eu falei para vocês das cenas burlescas, né, de Brecht bem-humorado, você teria que escolher um tema contemporâneo a ser desenvolvido e durante a reflexão para a escolha, eu penso que é necessário ressaltar que, apesar de tratar de uma encenação cômica, as situações que fornecem os estereótipos, preconceito e outros tipos de constrangimento não devem ocorrer nessa atividade prática. Então, por enquanto não estamos no presencial completo, a prática da página 16 não é para ser realizada, tá bom? A rebeldia de Lorca. Gente, Lorca era uma figura. O texto de Lorca, né, ao desenvolver os textos de Lorca, e aí a página 17 e 19 traz Lorca, né? São personagens animais, né, antropomorfizados pelo autor, né? O que é isso? A criação de personagens animais com características humanas, né? Então, trata de uma metáfora, e o assunto da peça ele pode ser interpretado como sendo a relação da exploração nas sociedades humanas.
Então aqui ele trata exatamente dessa discussão, de aproveitar para fazer essa reflexão sobre os problemas da realidade em que vivem, né, que é a pomba, o porco e o asno. Tem essas 3 perguntas que vocês podem fazer no caderno de vocês, né, para que a gente possa desenvolver a discussão na sala de aula. Essa prática da página 20, eu mostrei, deixa eu logo falar. Essa prática da página 20 aqui, ela é legal fazer com uma série de exercícios, né, que dá para trabalhar com o professor de educação física. E aí siga o mestre, né, aquela coisa da polícia e o ladrão, jogos simples mesmo de espelho, que costumam ser bem eficazes para essa atividade. Tentem me dar sugestões, aí fica a atividade para vocês, de sugestões de como desenvolver essa prática da página 20, tá? Então, voltando aqui à atividade de Lorca, né, eu acho que fazer essa leitura completa, né, entender, conhecer, né, o que foi, né, essa rebeldia toda, compreender essa relação entre a arte e política e perceber essa função provocativa. O capítulo 1 ele fala isso, né? Ele pretende, há uma pretensão muito grande, então ele pretende com que a gente compreenda a relação entre arte e política e perceber essa função provocativa. Então todas as atividades práticas, elas são muito provocativas. Só que hoje a gente vive no politicamente correto, então uma coisa que a gente precisa compreender, respeitar e lidar com as diferenças, respeitar e conviver, né, saber conviver e lidar com essas diferenças, respeitar o outro. Então muito cuidado com as atividades práticas. E eu acho que o segundo objetivo desse capítulo é entender como é que a arte se relaciona com a história e a cultura de um povo. Tanto é que vocês podem, na pesquisa e na aula de história, quando vocês estiverem falando sobre a Revolução Francesa, comentar sobre esses principais revolucionários, né, quem são esses grupos, né, e esses principais revolucionários e as ideias que eles defendiam, né, dentro desse cenário da Revolução Francesa, né, a partir do teatro político também. Ok? É isso aí. E a próxima aula nós começamos a trabalhar com o capítulo 2, que é identidade, conhecendo os músicos que expressam essas características pessoais e coletivas de identidade, suas composições. A gente vai conhecer e identificar alguns diferentes gêneros musicais e os seus locais de manifestação. Penso que nós vamos chegar a compreender a música como um instrumento para a construção, a resistência, a valorização da identidade, né? Então vocês têm aqui um material riquíssimo, eu quero que vocês leiam, né, parte desse capítulo, né, para a gente poder desenvolver mais. Eu sei que Rebeca está bem adiantada, a Janaína está bem adiantada nessa discussão do capítulo 2, né, que ele vai dar esse espaço, ele vai falar o que é identidade, como eles percebem essas diferentes identidades que compõem a sociedade brasileira, né? Então, o que foi o grafite e qual é o papel do grafite na atualidade, como essa é uma das linguagens mais expressivas em relação à identidade, né? Então, eu quero que vocês vejam essas manifestações na cidade, se eles são temas de grafitismo na cidade, né, aqui em São Pedro, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quais são os muitos, né, lugares que nós temos de identidade. Aí entra uma questão legal do capítulo 2, que é a identidade musical, e a gente vai ver, né, vai entrar com Jair Rodrigues, com uma canção Deixa Isso Pra Lá, que é ótima, um próprio ritmo rap, né? Apesar do rap ainda não existir nessa época, mas quando essa música foi composta, mas muitos dos seus elementos vão lembrar o gênero rap, né? Que é o que está na atualidade aí, e aí a canção do próprio
da própria música, deixa isso para lá, a gente vai ouvi-la, tá bom? Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Tem que exercitar e perceber aí o que vocês vão desenvolver da atividade, né? Qual é a sugestão que vocês me dão em relação à prática e o que eu falei para vocês. Na plataforma Iônica vai estar esse vídeo, vou também postar lá no canal e eu quero que vocês apresentem, né? Vou deixar aberto um link na plataforma para que vocês possam apresentar uma produção, né, de desenho, né, que ficou da aula passada, inclusive, para vocês me apresentarem, né? A professora que está na sala de aula, a Gabi, ela pode muito bem olhar, visualizar o que vocês aí no presencial trouxeram, e eu no online vou visualizar o que os alunos Janaína e Mirella, né, e às vezes o Thiago, que aparece no online, vai apresentar da atividade, tá bom? Então a gente vai se falando e durante essa aula eu vou tirando as dúvidas do que a gente tem aqui. Beijo, beijo, beijo e bom estudo!